Olá, meu nome é Andressa Gomes, sou estudante do IFG Campus Goiânia e também participo da residência pedagógica. Hoje eu vou falar sobre conto, falando sobre uma escritora negra chamada Conceição Evaristo e uma obra sua que se chama Olhos d'Água, contos. Bom, primeiro eu vou falar um pouco das características do conto. O conto possui uma narrativa curta e densa. Ele apresenta poucos personagens. No conto, tudo importa. Cada palavra é uma pista, embora a descrição seja limitada. Cada adjetivo é escolhido com cuidado. Cada vírgula, ponto, espaço, tudo bem limitado. Ele também traz uma rapidez nos detalhes. E também, como a gente pode colocar esse termo na expectativa de uma tirinha. A expectativa na tirinha pode ser colocada também no conto, que seria essa quebra de expectativa também no conto. Porque nós podemos observar que teremos aí, por exemplo, o clímax, o desfecho, que dá totalmente uma reviravolta no conto, na narrativa. E a gente vamos abordar agora sobre essa tipologia textual, que seria a narrativa. Olha, em uma narrativa não existe uma narrativa sem personagem. Então ele se concentra em protagonista, antagonista e secundários. Temos também o tempo cronológico e o tempo psicológico. O tempo cronológico pode ser contado de trás para frente. Já o tempo psicológico dá uma sensação que o personagem está inserido dentro de um tempo. Também possui espaço, que pode ser uma casa, pode ser a rua, e o tempo psicológico, e o espaço psicológico também, que seria a relação do personagem com o lugar. Quando esse personagem ele é muito ligado com o local, então aí é um espaço psicológico. Também temos a apresentação, que seria a introdução desse conto, que seria os personagens, seria a história, o lugar onde a ação desenvolve. E também temos a complicação, que é a parte que seria os dados, as informações que a narrativa traz. Os encadeamentos dos episódios, o surgimento dos conflitos. E o conto, vamos lembrar que há vários conflitos que se perpassam na narrativa. E também há um enredo. O enredo poderia ser classificado como uma sinopse do conto. O clímax, que ele é muito importante também, que é o ponto da narrativa que atinge um momento crítico, tornando o desfecho inevitável. Aquele ponto que você fica, olha, o que vai acontecer agora? Meu Deus. Então, esse ápice da narrativa que vai se determinar que vai determinar aquilo que o personagem vai lidar. Há uma mudança de estado. E também, quando acontece o clímax, a ação do clímax, há o desfecho logo em seguida, que seria a solução do conflito pelas ações do personagem. E esse desfecho pode ser tanto fechado, como a história acaba ali, ou também aberto, que seria a história dando continuidade. E também aos narradores, que é o narrador personagem, que é aquele que participa da história, atuante, que no caso seria a primeira pessoa, ou narrador observador, aquele que fica observando tudo e transmite ao leitor a história. Aí esse fica em terceira pessoa. Também é um narrador onisciente. Ele sabe de tudo. Sabe dos pensamentos, dos sentimentos mais íntimos do personagem. E ele também é narrado em terceira pessoa e muitas das vezes ele aparece como pensamentos do personagem. Bom, agora eu vou falar da biografia de Conceição Evaristo. Vocês conhecem? Bom, Conceição Evaristo
nasceu em Belo Horizonte, Minas Gerais, em 1943. Ela é uma escritora, mulher negra. Migrou-se para o Rio de Janeiro na década de 1970. Apesar de ser irmãs. Aos 25 anos, Conceição Evaristo trabalhou numa escola em 1951. Em 1973, passou para o concurso da professora do Rio de Janeiro, onde trabalhou até 2006. Como professora e pesquisadora da rede pública, da rede privada e rede privada do ensino superior. Graduou em Letras em 1990. Bom, ela é mestre em Literatura Brasileira pela PUC Rio de Janeiro em 1996 e defendeu a dissertação Literatura Negra, uma poética da nossa afro-brasilidade. Doutora em Literatura Comparada, do ano de 2011, da UFF. Realizou a defesa e aprovação da tese que procurou investigar a produção de autores africanos da língua portuguesa em diálogo com a literatura afro-brasileira. Ela é pesquisadora de assuntos ligados à afro-brasilidade. Estreou a arte na palavra em 1990, quando passou a publicar seus contos e poemas na série Cadernos Negros. Esse Cadernos Negros seria um dos primeiros poemas que simbolizava a luta dos movimentos sociais negros no Brasil. Foram muito importantes. Em 2003, veio ao público o romance Poncia Vicêncio, pela editora Masa de Belo Horizonte. Poncia Vicêncio é uma das obras da Conceição Evaristo e trabalha também a questão da mulher negra, mas ao mesmo tempo trabalha outras questões sociais, como por exemplo a solidão da mulher negra, trabalha também a questão social, trabalha também a violência doméstica. Então, são várias questões que são trabalhadas dentro de um livro, né, o romance Poncia Vicêncio. Bom, no livro Olhos d'Água, a gente pode observar aí 15 contos. São 15 contos, né, todos aí com personagens ilustres, mas esses personagens são muito diferentes, né, de personagens que nós podemos ver comum, né? São personagens reais, mesmo é uma obra fictícia, né, porque um conto é uma ficção, porém com personagens reais, né? Reais porque eles realmente eles estão no nosso cotidiano, estão na nossa sociedade e são entre eles os excluídos, os que estão à margem da sociedade, que são favelados, meninos e meninas de ruas, os mendigos, prostitutas, vadios. Então são esses personagens que envolvem os contos de Conceição Evaristo. Bom, lembrando que antes, né, da gente poder citar a obra, a gente também faz menção à literatura afro-brasileira. A literatura afro-brasileira é muito importante, porque ela entra não somente como uma importância, né, na nossa identidade brasileira, mas também ela se tornou-se obrigatória pela lei, né, pela lei da LDB. Então, a gente pode ler que na Lei 10.639/03 diz que nos estabelecimentos de ensino fundamental, médio e particulares, torna-se obrigatório o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira. E a gente pode falar aí, então, né, de valorização do negro na identidade do Brasil, né, pela sua cultura, né, pela dança, pela religião de matriz africana, né, religião de matriz africana também, né, o ser tolerante, o saber respeitar essas diferenças e incluir essa temática na escola também de fundamental importância. Por que isso é importante? Porque sabemos também que quem realmente está por trás, né, quem realmente
está por trás da construção do Brasil, senão a, a mistura do índio, do negro e do branco. Então, por que negar, né, negar a nossa raiz negra? Por que fazer isso? Sabemos que o nosso país foi colonizado, né, pelos portugueses, e os povos negros, os povos africanos vieram, né, foram escravizados, ou seja, os homens livres que foram até então chegados no Brasil por navios, né, negreiros, chamado navio negreiro, e foram escravizados. E nisso, essas pessoas, né, que foram escravizadas fazem parte, né, do povo brasileiro. Né? Então, é porque a questão da literatura, a questão do negar da arte negra, ela é tão inválida no Brasil. A gente tem que questionar essas questões, né, são muito importantes a gente trazer à tona. Então, pela lei, fica aí firmado essa valorização, né, da cultura afro-brasileira, dos povos africanos. Né? E também nós sabemos que a literatura, ela se perpassa, sim, nessa linha. Por quê? Nós, né, temos aí o alcance à literatura, mas que literatura é essa? Literatura branca, literatura de dominação branca, uma literatura canônica, né, os clássicos. Né? Literatura, ela é muito importante, sim, a literatura, ela tem um papel muito importante, além de tantos, né, ela tem o poder de humanizar. Então, nós sabemos que os contos, os romances, né, no Brasil foram predestinados à dominação branca. Né? E essa dominação, ela legitima os personagens, né, que são sempre os autores brancos. Né? Nós sabemos aí, por exemplo, de vários clássicos, nós sabemos que o papel do negro na história, né, ali que vai contar, da personagem que irá contar, é sempre aquele que é vitimizado, é sempre os estereótipos. Por exemplo, a mulher que é super hipersexualizada, o bom malandro, né, que a gente ou escuta muito isso. E todos esses sensos comuns são aí colocados na literatura, nos meios de comunicação como TV, rádio. Quando você liga uma TV, por exemplo, quem são os protagonistas de uma novela? Onde os brancos estão? Onde os negros estão? Sempre o negro se volta, né, à margem da sociedade, sempre está à margem, ou seja, sempre a prostituta, o favelado, né, a empregada doméstica. Mas que expressões é essas? Você está com preconceito? O que é isso? É importante frisar que não há problema nenhum em ser favelado, em ser empregada doméstica. Mas por que sempre são os mesmos? São sempre os negros. Né? Porque quando você... Então, são essas questões que o racismo, ele é estrutural. Né? Não há importância nenhuma você ser empregada doméstica. Mas porque apenas esses cargos, né, são destituídos, por exemplo, na TV. Então, temos aí que afrontar esses espaços e poder falar sobre isso. E a questão do conto que Conceição Evaristo traz na sua narrativa, ela é muito importante porque frisa justamente o contrário. Porque ela, mesmo sendo favelado, mesmo sendo empregada doméstica, são vidas que essas vidas importam. Né? São vidas que ralam, né? Que estão aí no dia a dia. Né? Mães, às vezes, muitas mães que não têm ninguém para ajudá-las, sempre são sozinhas para cuidar dos seus filhos. Então, essa questão de identidade é que Conceição Evaristo traz na sua narrativa. A identidade dessas pessoas, o lugar de fala dessas pessoas. Por isso que a escrevivência, que é a escrita, não somente a escrita dessa mulher negra, né, mas a escrita parte de uma vivência. Porque eu vivi, por isso eu estou escrevendo a minha história, escrevendo aquilo que eu sinto. E diferente daquilo que a sociedade me aponta e diz, eu tenho sentimentos, eu penso, eu raciocino,
eu tenho as minhas dores, eu tenho as minhas emoções. E é isso, humanizar o negro, humanizar a identidade, né? Humanizar essa pessoa que está, o personagem. É isso que Conceição Evaristo traz nas suas narrativas. E, né, diante de tantos autores, né, uns que é importante frisar também, autores como Machado de Assis, né, que até hoje ele é embranquecido pela mídia, né, um homem negro, um dos ícones, né, da literatura no Brasil. Maria Firmina também, uma mulher abolicionista, né, que escreveu seu primeiro romance, que foi Úrsula no Brasil. Então são esses autores que fazem a gente poder, né, avançar e que nós possamos entender que é importante a literatura negra no Brasil, é importante. Vou ressaltar aqui para vocês o conto, né, de Conceição Evaristo. Bom, o conto que eu vou contar hoje para vocês é Quantos Filhos Nataline Teve? Quantos filhos Nataline teve? Esse é um dos contos, né, de Olhos d'Água. Bom, primeiramente, a história se perpassa em uma situação em que Nataline, ela se vê ali diante de 4 gravidezes. 4 gravidezes e na narrativa mostra esses desfechos, né? Que primeiro ela teve a sua gravidez aos seus 14 anos, com o primeiro namorado dela, Bilico, e que a sua mãe, né, depois de saber sobre isso, né, decide aí realizar um aborto, né, em Natalina. E o que faz com que essa narrativa toda se perpassa em Nataline e suas 4 gravidezes. Então vamos aqui eu vou citar aqui uma parte do conto. A menina estava começando a ficar desesperada. Tomava o chás e não resolvia. Um dia a mãe perguntou-lhe como estava indo tudo. Ela não respondeu. A mãe entendeu a resposta. Muda da filha. Agora ela mesma é quem ia preparar o chás. Como haveria de criar mais uma criança? O que fazer quando o filho da menina nascesse? Na casa já havia tanta gente, ela, o marido e 7 crianças. E agora teria o filho da filha, ia tentar mais um pouco de beberagens. Se não desse certo, levaria a menina a Sapraxés. A velha parteira cobrava um pouco, mas ficariam livres de tudo. Então temos aí, né, um pouco dessa narrativa que se perpassa e que nós podemos encontrar aqui várias questões, né? Questões de uma menina grávida, a questões de mais uma criança na família, ou seja, ela ainda era criança, Natalina ainda era criança, né? Mais uma boca para sustentar, né? E como fazer, né? Então ali Sapraxedes, né, como o próprio conto diz, uma parteira, né, que cobrava por fazer aborto. E isso acontecia né, Nataline foge dessa mulher a todo tempo. Então, o conflito, né, vai se perpassar aí todo ele nessa fuga de Nataline. Nessa fuga. Diante disso, né, a criança, né, que a criança que Nataline teve, ela deu esse filho, né, essa criança, a uma enfermeira. E seguindo a narrativa, nós podemos encontrar aqui outra questão. A segunda gravidez de Nataline. Como será essa segunda gravidez? Vamos aqui então no texto. A segunda gravidez foi também sem querer, mas ela já estava mais esperta. Brincava gostoso com os homens, mas não descuidava. Uma semente teimosa vingou. Nataline passou novamente pelo momento de vergonha. Não ia contar para Tonho, mas o rapaz desconfiou. E uma questão muito importante.
Ela, envergonhada, contou-lhe que estava esperando um filho, que ele a perdoasse, que ela havia tomado um chás, que ela conhecia uma tal de Saprachedes. Quando acabou a falação e olhou para Tonho moço, chorava e ria. Abraçou Natalina e repetia feliz que ia ter um filho, que formaria uma família. Natalina ganhou preocupação nova. Ela não queria ficar com ninguém. Não queria família alguma. Não queria filho. Quando o Tonhozinho nasceu, ela e Tonho já haviam acertado tudo. Ela gostava dele, mas não queria ficar morando com ele. Tonho chorou muito e voltou para a terra dele, sem entender a recusa de Natalina. Diante do que ele julgava ser o modo de uma mulher ser feliz. Uma casa, um homem, um filho. Voltou levando consigo o filho que Natalina não quis. Então percebemos aqui essa fuga de Natalina também por mais uma criança, por mais esse filho. Que ela não queria ter uma criança, que ela não queria ser mãe, que ela não queria constituir família. E que a nossa sociedade, que a gente pode colocar uma crítica aqui e refletir sobre essa questão, que a nossa sociedade, ela diz muito o que a mulher tem que ser, que a mulher tem que ser mãe, que a mulher tem que ser uma esposa, né, serva, né, uma esposa que cuida da família. E isso, Natalina foi totalmente contra a maré, foi totalmente contra essa expectativa. E continuando, Natalina agora trabalha, né, como empregada doméstica. E dessa forma, a sua patroa, né, tem um sonho, um desejo em procriar, em ter um filho. Dessa maneira, o corpo de Natalina é emprestado, fazer aí então ter, né, essa criança. Então é dessa maneira compactuados aí a patroa, o patrão e a Nataline, ela dessa maneira consegue aí ter relações sexuais com o patrão, para que dessa maneira ela possa aí realizar essa gestação, ter essa gestação. Só que os 9 meses, né, foram muito difíceis para Nataline. E eu vou aqui agora realizar a leitura de uma parte, de um trecho. Um dia, a criança nasceu, fraca e bela, sobreviveu. Os pais choravam aflitos. Nataline quase morreu. Tinha os seios vazios. Nenhum prestígio de leite para amamentar o filho da outra. Para o seu próprio alívio, foi esquecida pelos dois. Então aí, né, esse momento em que Nataline, né, teve essa criança e foi completamente esquecida por eles. Né? Seu corpo foi emprestado, né? Ocorreu nessa violência psicológica, essa violência física em seu corpo, para que o sonho da patroa fosse realizado. Vamos em seguida uma parte do clímax, em que essa parte é muito dura, porque Nataline, ela sofre mais uma quarta violência em seu corpo. Vamos observar aqui. O homem desceu do carro, puxou-a violentamente e jogou-a no chão. Depois desamarrou suas mãos e ordenou-lhe que fizesse carinho. Natalia, então, tem aí, né, o quarto momento em que ela engravida. Dessa maneira, realizado por forma de estupro. Porém, e nesse momento, no ato dela se proteger, ela dispara, né, matando este homem. Então aí se dá por desfecho da narrativa. Mas o desfecho não acaba por aí, porque ela, o que nós podemos perceber nesse trecho, guardou a semente invasora daquele homem. Poucos meses depois, Nataline se descobriu grávida. Estava feliz, o filho estava para arrebentar no mundo, a qualquer hora. Estava ansiosa para olhar aquele filho e não ver a marca de ninguém. Talvez nem dela. Estava feliz e só consigo mesma.
Então podemos perceber aí dessa forma que o desfecho ele não acabou de forma que ela odiasse, de forma odiosa, de forma triste, mas acabou de forma acolhedora, de que dessa violência, ela fez aí então um acolhimento dessa criança. Então, ela construiu essa gravidez com vontade de ter um filho, com um sonho, né? Esse sonho aí aflorado em Natalina. E foi a resposta, né, para essas violências em que elas sofreram, né, como uma mulher negra. Dessa forma, é a escrita de Conceição Evaristo. E eu espero que vocês, né, possam ler e possam conhecer